Olá, eu sou o Hassen. Livro de Romanos, no capítulo 6, verso 1 e 2, diz assim: Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Esse texto aqui, ele nos mostra que Paulo está fazendo algumas perguntas retóricas, em que a resposta óbvia é não. E ele está fazendo isso por dois motivos. Primeiro, o contexto. O contexto desse assunto é que ele vem desde o capítulo 2, falando, dando o início do assunto sobre justificação pela fé. O fato de que quando acreditamos, colocamos crédito, acreditamos nas palavras de Deus, pela fé nós somos justificados. Capítulo 2, por exemplo, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que todos pecaram. O juízo de Deus vem sobre todos, sobre os judeus, os gregos. Ele deixa isso bem claro. A lei, principalmente, ela não é só a lei mosaica, mas ela foi registrada na mente do ser humano. E essa lei justamente acusa. Essa acusação, por exemplo, nós vamos ver no capítulo 3, porque ele vai deixar bem claro que não tem como fugir. A lei de Deus, ela vem de tal forma em que ela cala, em que ela diz que somos transgressores e ela nos condena. Você vai ver isso no capítulo 3, ali no verso 19. No capítulo 4, você vai ver que ele vai dar uma ilustração sobre justificação pela fé através da vida de Abraão. Abraão creu em Deus e isso foi imputado justiça sobre a vida dele. Ele entra no capítulo 5 dizendo que essa justificação traz benefícios. Benefícios como a paz, que temos com Deus. Ele começa no capítulo dizendo que quando somos justificados por Deus mediante a fé, temos paz com Ele. Ele continua descrevendo que assim como por Adão a ofensa e o pecado entrou no mundo, pelo segundo Adão, ou seja, por Cristo, o perdão, a graça se instala sobre aqueles que creem nessa verdade. E aí serão justificados. E aí então ele entra nesse verso 1 e 2 do capítulo 6, também dentro desse contexto, reproduzindo um pensamento da época, um pensamento gnóstico, em que dizia que o importante é a alma, é o interior da pessoa, a matéria não importa, o corpo você vive e faz o que bem entender. Então ele vem dizendo, olha, será que é correto nós dizermos que podemos continuar no pecado? Porque se vivermos muito no pecado, significa que a graça vai aumentar sobre nós? É como se podemos viver à vontade, porque a graça é sempre maior e vai nos perdoar? Aí ele fala de maneira nenhuma. E por que ele também está dizendo de maneira nenhuma? Ele está dizendo isso não é para nos ensinar uma maneira autoritária, uma maneira ditatorial, uma maneira obrigatória de que não devemos absolutamente pecar. Ele está dizendo de uma forma óbvia, porque o verso 2, ele está dizendo assim, como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? É como se eu, que sou casado com a minha esposa, e ela viesse a falecer, e eu pegar ela à força e ficar gritando para ressuscitar. Quando eu morro para o pecado, eu posso até dar o exemplo de mim mesmo, Se alguma pessoa, se eu morro, não tem como eu voltar a viver, a não ser que Deus queira. Mas eu por mim mesmo não tem como, eu estou morto. Tanto é que antes de nós conhecermos a Deus, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E não foi nós mesmos que ressuscitamos e desejamos e procuramos a Deus. Foi Ele que fez tudo. Ele nos deu a vida quando nós estávamos mortos. Paulo vai dizer isso na carta aos Efésios. Então, a chave desses versículos é mostrar que é uma questão lógica. Se realmente aconteceu essa morte, se realmente essa justificação, essa obra do Espírito Santo veio sobre você, você morreu, não tem como. Uma pessoa que verdadeiramente encontrou Jesus, ela não vai dar conta, ela não vai suportar permanecer com a carne, com as naturezas pecaminosas, com a natureza pecaminosa, ressuscitando todas as inclinações imundas que entristecem a Deus. É uma questão não só de comportamento, é principalmente de essência.
Você morreu. O seu coração deseja, ele quer agradar a Deus. Ele quer, ele busca, ele almeja ter prazer no Senhor. Então o pecado é uma coisa que automaticamente não vai acontecer. Infelizmente, nós ainda temos a natureza pecaminosa. E aí o que acontece? Quando nós estamos distantes do Senhor, longe do enchimento do Espírito, da presença dele, a gente começa a reviver esse Racém, esse João, essa Maria que um dia mortificou para o pecado pelo conhecimento de Jesus. Então, o que Jesus deixa bem claro aqui, meu querido, é isso. Se você realmente se converteu, se você foi justificado, não é uma questão obrigatória de não pecar. É uma questão lógica. Perdeu o sentido. A vida pecaminosa morreu. Não tem como. E agora, quando eu me encho do Senhor, um novo Racém, que reflete a imagem de Jesus, porque nós somos chamados para isso, ele é construído, ele é erigido. Então, quando ele diz, que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Ele fala de modo nenhum. Ou seja, isso não tem lógica. Eu não obrigo um pé de laranja, eu não ponho uma arma na cabeça ou na planta, no pé de laranja para dar laranja. Automaticamente, dependendo da terra se é boa ou não, ela vai dar o fruto. Isso é normal. E se nós temos agora uma terra lavada, santificada, e a presença do Senhor, nosso fruto será um fruto de justiça. E ele vai falar sobre isso mais para frente. Então guarde isso. A questão do pecado não é uma questão obrigatória de Deus. É uma questão lógica. Se você conheceu a Ele, isso não vai ter mais sentido para o seu coração. E aí você precisa buscar o Senhor, se encher do Espírito Santo para perceber cada vez mais o seu eu, a sua natureza pecaminosa morrendo, falecendo, e uma nova pessoa, um novo homem, uma mulher de Deus sendo erigido pela graça, mediante a justificação pela fé em Cristo Jesus. Deus te abençoe.